parte de nossa tarefa é olhar para a paisagem e ler a história geológica. Existem tantas pistas e tanta evidência aqui que torna esse lugar um local fascinante para se trabalhar. Os cientistas começaram a estudar Yellowstone antes de ele se tornar o primeiro parque nacional do mundo em 1872. Mas as observações desse lugar surpreendente começaram muito antes. A datação de pontas de flechas mostra que os índios moravam aqui 11 mil anos atrás. Eles contaram lendas de espíritos furiosos que faziam o chão tremer aos primeiros exploradores como Lewis Clark. Depois, relatos de caçadores e exploradores como John Coulter e Jim Bridger falaram de geysers que jorravam 20 metros no ar e de fontes tão quentes que serviam para cozinhar. Isso foi considerado lenda até que, em 1860, os geólogos descobriram que os fluxos de lava e as saídas de água eram sinais de atividade vulcânica. Mas havia algo errado. Ninguém conseguia encontrar o vulcão de Yellowstone. Dizemos que Yellowstone é um dos vulcões mais ativos que há no mundo. As pessoas vêm para cá, turistas, outros cientistas, e dizem: como assim? Eu não vejo um vulcão fumegante. Eu não vejo uma grande montanha, nem uma cratera, que são as coisas em que costumamos pensar sobre um vulcão ativo. Sem os sinais óbvios de um vulcão, os cientistas procuraram outros indícios. Eles foram encontrados nas grandes florestas de pinheiros. Essas são as únicas plantas que prosperam no solo pobre proveniente de lava e chamado de riolito. As nuvens constantes de mosquitos também revelam a presença do riolito. Os riolitos não são muito permeáveis. E assim eles criam essas poças de água que nunca secam. E elas são ótimos viveiros para os mosquitos. Existem muitos mosquitos, mesmo que não os veja voando à minha volta. Os pinheiros e os insetos indicam que existe muito riolito em Yellowstone. Isso é importante porque a lava de riolito cria erupções vulcânicas extremamente violentas. É muito parecida com massa de pão. É cerca de 1000 ou 1 milhão de vezes mais densa ou mais viscosa. Se colocarmos gás nela, teremos uma erupção muito explosiva. Se a lava de riolito é tão explosiva, que erupção ela já causou? Para descobrir isso, os cientistas pesquisaram no vale de um rio distante, em Meadow Creek, no Wyoming. Cortando a terra por milhões de anos, o rio expôs uma camada incomum de rocha negra na face do penhasco. Uma estrada próxima permitiu que os pesquisadores examinassem a rocha negra. Se olhar para esta amostra bem de perto, você verá um fragmento de púmice. Estes pontos aqui são fragmentos de rocha. E se fizéssemos um corte transversal da rocha e olhássemos no microscópio, nós veríamos cacos de vidro comprimido. A camada negra, que os geólogos chamam de obsidiana, é um tipo de vidro. Esse é um sinal claro de que as rochas e o solo vieram de um vulcão. Porque a obsidiana é criada quando o gás e as cinzas quentes são rapidamente resfriados sob grande pressão.
Isso acontece quando as nuvens expelidas pelo vulcão movem-se pelo terreno. A obsidiana forma-se nas camadas inferiores, que esfriam primeiro e são esmagadas pelos detritos acima delas. A camada de cinzas que formou a obsidiana em Meadow Creek ainda é visível. Sua base é caracterizada por esta obsidiana muito densa e grossa que foi compactada conforme o fluxo ia parando. Então, acima dessa densa camada de vidro, ela vai passando para uma região de transição e continua para cima por cerca de 9 metros. Aí, em cima disso, como vemos hoje, houve formação de solo e temos vários tipos de vegetação com árvores e arbustos. O estudo da composição mineral da cinza provou que ela veio de uma erupção vulcânica no Parque Yellowstone. Só há um modo de tanta cinza ter sido lançada tão longe de sua fonte. A erupção deve ter sido muito grande, muito maior do que qualquer outra vista pelo homem. Tão grande que os cientistas a chamam de supererupção. Estamos olhando para o depósito de uma supererupção e estamos a mais de 80 quilômetros da fonte da erupção. Os geólogos recriaram o que aconteceu no dia em que o Yellowstone explodiu. Avalanches incandescentes de cinzas correram em todas as direções. Elas se moveram a alta velocidade, a mais de 160 km por hora, pela superfície e arrasaram tudo em seu caminho. Estava muito quente ao chegar aqui, talvez a 820 graus Celsius. O dobro de um forno a lenha muito, muito quente. Como seria estar neste local, milhares de anos atrás, no dia em que a nuvem de cinzas de Yellowstone apareceu no horizonte? O impacto disso seria absolutamente impossível de imaginar. Eu acho que ficaria desmembrado, queimado e irreconhecível. Seria muito difícil encontrar partes do corpo. Os indícios do tamanho da supererupção resolveram o mistério do vulcão invisível. Os cientistas perceberam que a supererupção deve ter explodido o próprio vulcão. Nuvens de mosquitos mostram que existe lava de riolito no parque. Obsidiana, a 80 quilômetros de distância, revela que as cinzas se espalharam ao redor de Yellowstone. E grossas camadas de detritos confirmam a força da explosão. O problema é o legado explosivo do supervulcão. Um perigo mortal ainda espreita, oculto nas profundezas do solo. Você está assistindo Como Nasceu Nosso Planeta. Oferecimento Amarok. Só um Volkswagen poderia ter tanta força. Um século depois da criação do Parque Nacional de Yellowstone, ninguém percebeu algo incrível. Ele está situado em uma das maiores crateras vulcânicas da Terra. No final da década de 60, o geofísico americano Robert Christensen percebeu que as formações rochosas, situadas nos limites do parque, formavam uma enorme crista circular. Ele comparou seus achados no solo com fotos da NASA, tiradas entre 1966 e 1970, e confirmou que o círculo era a borda de uma cratera gigantesca, com 70 quilômetros de diâmetro. Parte da borda da cratera ainda é bem visível, mas o outro lado fica fora do alcance da visão. A revelação da cratera coincidiu com outra descoberta científica em outra parte do país. Na Califórnia,
os cientistas identificaram uma fina camada de cinzas sob o solo moderno. As cinzas combinavam com o material da cratera de Yellowstone. A datação das camadas de solo provou que as cinzas eram de 640 mil anos atrás e forneceu uma data para a supererupção de Yellowstone. Foram achadas cinzas em todo o oeste americano, confirmando o poder da erupção. Pelo menos 80 vezes maior que a explosão que destruiu a ilha do Krakatoa. E 2.500 vezes maior do que a erupção do Monte Santa Helena. Por causa da imensa explosão de Yellowstone, os cientistas passaram a chamá-lo de supervulcão. Mas isso criou outro mistério. Nesta paisagem tranquila, onde estava a cratera que o vulcão devia ter deixado? Hoje, quando olhamos para esta paisagem, vemos colinas suaves e árvores e, obviamente, não existe um grande buraco no solo causado pela erupção do vulcão. Algo deve ter acontecido. Um dos primeiros processos foram os fluxos de vários tipos de lava vulcânica. E se você olhar aqui, para baixo, para aquelas árvores, verá um dos mais antigos fluxos de lava que aconteceu depois da erupção há 640 mil anos. Com o passar de milhares de anos, esse fluxo transformou-se em solo e se cobriu de árvores. Em outra parte do parque, há outro tipo de depósito de lava, ainda sem vegetação, porque a lava ainda fluía até cerca de 100 mil anos atrás. Essa lava era menos explosiva, fluía mais e esfriou lentamente. Ela transformou o duro terreno vulcânico na paisagem suave de Yellowstone. Por algum tempo, houve calma em Yellowstone. Mas existem indícios de que a Terra logo foi coberta por neve e gelo. O gelo que poliu as rochas contou uma história e nos deu evidências das forças vulcânicas que ainda hoje moldam o parque. A história é revelada por pequenas pistas. Arranhões nas rochas revelam a direção em que o gelo se movia. Eles mostram que os glaciares sempre deslizam do mesmo modo, para fora e para baixo, a partir do centro do parque. A única conclusão é que algo empurrou Yellowstone tão mais alto do que o terreno circundante que se formaram glaciares no centro. Mas qual força teria tanto poder para elevar os picos de Yellowstone a tal altura? A primeira pista para a resposta vem dos numerosos terremotos em Yellowstone. Quando o chão se deforma, ele range e suspira como um violino Stradivarius. Esses rangidos e suspiros são terremotos. Os terremotos são registrados por monitores em todo o parque. O monitoramento de terremotos é uma parte crucial do quadro porque é basicamente o estetoscópio que temos para realmente ver e sentir o coração do sistema. Smith estuda um mistério geológico intrigante. Yellowstone tem mais de 5.000 terremotos por ano.
mas fica no centro estável da América do Norte. Os cientistas precisam saber o que ocorre sob o solo para que o parque trema tanto. Para isso, eles plotaram os locais exatos e as profundidades dos terremotos. Então, por que há tantos terremotos? A resposta só veio em 1980, quando os computadores deram aos cientistas a visão do interior da Terra. As ondas sísmicas viajam depressa pelas rochas frias, mas devagar por rochas quentes. A variação da velocidade das ondas é transformada pelos computadores em imagens coloridas, que revelam onde estão as rochas quentes sob o solo. As ondas sísmicas propagam-se pela Terra como os raios-x passam por um corpo. E usamos a mesma física para reconstruir a estrutura geológica da Terra. As ondas sísmicas desenharam as estruturas subterrâneas do parque, revelando a história do que aconteceu sob Yellowstone. Elas revelaram um gigantesco reservatório de rochas fundidas que criou a cratera de Yellowstone quando a lava foi expelida e o solo caiu no espaço vazio. As ondas sísmicas movem-se devagar sob Yellowstone, mostrando que a câmara de magma ainda se oculta embaixo do parque. Ela tem mais de 50 quilômetros de comprimento, 40 de largura e 15 de profundidade. Mas seu tamanho se altera conforme a câmara contém mais ou menos rochas fundidas a 260 graus Celsius. Esse é o coração oculto do Parque Yellowstone. O modo em que a câmara se move deforma o solo acima, explicando as linhas de falha e os terremotos. Vem dela o calor que aquece as piscinas de água quente e os geysers de Yellowstone. Os subterrâneos de Yellowstone revelam seus segredos. Sismógrafos registram milhares de terremotos no parque. As ondas sísmicas revelam uma enorme câmara de magma quilômetros abaixo da superfície de Yellowstone. A pesquisa em Yellowstone ainda está longe de terminar, pois existem indícios de outra estrutura gigantesca embaixo do parque. No início do século XXI, os cientistas fizeram imagens do que existe embaixo do parque. Mas havia um problema. A tecnologia só alcançava alguns quilômetros abaixo da superfície. Então, conforme mais dados eram inseridos em computadores mais potentes, houve uma descoberta. Em abril de 2006, foram publicados diagramas de estruturas quentes muito profundas sob o parque. E os computadores criaram imagens mais detalhadas. Os resultados foram surpreendentes. Pela primeira vez, os pesquisadores viram o que se oculta embaixo do Parque Yellowstone. Serpenteando centenas de quilômetros sob a terra, muito mais profundo do que a câmara de magma, existe um enorme conduto vulcânico. Não se sabe ao certo qual profundidade atinge, mas estimam-se 650 quilômetros, o dobro da distância entre Washington e Nova York. Bob Smith faz uma estimativa de como é a coluna subterrânea. Nossas estimativas, agora que conhecemos a física e a dinâmica disso, é a de um conduto de rocha fundida, como uma chaminé. Essa chaminé, chamada de ponto quente, bombeou calor suficiente para derreter as rochas da crosta e encher a câmara de magma, que entrou em erupção e criou a vasta cratera de Yellowstone. Entender a formação da cratera foi importante na pesquisa.
pois existem indícios de que erupções semelhantes aconteceram antes, muitas vezes. Na década de 60, vários geólogos estudaram a planície do rio Snake, a sudoeste do parque, e encontraram sinais de antigas crateras vulcânicas. As bordas das crateras sofreram erosão, mas seus contornos foram confirmados por imagens aéreas. Elas se situam em linha reta ao longo da planície, na direção do centro do parque. Em média, cada cratera é uns 2 milhões de anos mais antiga que a seguinte. Os pesquisadores perceberam que esses são os restos de antigas explosões do supervulcão. Uma cadeia contínua que retrocede na história geológica. Parece claro que, de tempos em tempos, o ponto quente criou uma erupção e seguiu em frente, percorrendo centenas de quilômetros. Mas isso traz outra questão. Como um ponto quente ligado ao núcleo do planeta pode se mover? Uma pista importante foi descoberta em 1985 pelo vulcanologista William Scott. Ele descobriu que a plotagem da localização de 30 mil terremotos ao redor de Yellowstone criava um padrão. Os terremotos traçavam um V gigante na superfície da Terra. O V circundava o local do ponto quente. A princípio, isso pareceu confirmar que o ponto quente estava se movendo, cortando a Terra ao seu redor com linhas de falha e milhares de terremotos. Mas a resposta veio com a teoria das placas tectônicas, que demonstrou que é o continente americano que se move, e não o ponto quente. A cadeia de crateras na planície do rio Snake existe porque, durante milhões de anos, o continente americano empurrou o solo novo sobre o ponto quente estacionário. Conforme a placa da América do Norte moveu-se sobre a fonte de calor, ele chegou à superfície e criou a trilha do ponto quente na planície. E Yellowstone é só o componente ativo hoje. As explosões repetidas do ponto quente tornaram Yellowstone único. Foram identificados outros pontos quentes, como o que criou a cadeia de ilhas do Havaí. Mas Yellowstone é o único local em que um ponto quente explodiu no meio de um continente. Cada uma das explosões despedaçou as montanhas originais. Depois, o terreno foi aplainado com os fluxos de lava mais densa, liberada das profundezas da Terra. Evidências de várias fontes se combinam para revelar o enorme ponto quente que se encontra sob o parque. Os mapas de terremotos mostram a localização do ponto quente. As ondas sísmicas revelam a profundidade da coluna. E crateras antigas mostram as erupções no decorrer de milhões de anos. Isso nos leva à pergunta mais assustadora: quando Yellowstone entrará em erupção? A quantidade e a extensão da queda de cinzas das erupções de Yellowstone são assustadoras. 640 mil anos atrás, a erupção lançou 1.000 quilômetros cúbicos de material. O suficiente para cobrir todo o estado de Nova York com vários metros de cinza. Se acontecer de novo, milhares de pessoas morrerão
e grandes áreas ficarão cobertas por detritos vulcânicos. Mas quando Yellowstone entrará em erupção novamente? Uma indicação vem da pesquisa das erupções passadas. O ponto quente provoca uma supererupção a cada 600 mil anos em média. A última aconteceu 640 mil anos atrás. Os geólogos esperam que haja sinais de alerta antes de uma nova explosão. As erupções vulcânicas costumam ser precedidas por um aumento de terremotos. Os tremores indicam que a câmara de magma está cheia de rochas fundidas e, ao se expandir, deforma o solo acima dela. Geralmente, ocorrem cerca de 12 pequenos tremores todos os dias em Yellowstone. Quase todos são tão fracos que só são registrados pelos sismógrafos mais sensíveis. Mas no início de 2009, houve 4 vezes mais tremores por dia e em um período de 10 dias, aconteceram mais de 500 tremores. Alguns de magnitude 3,9, o bastante para assustar os turistas e alertar os cientistas. Há mais um sinal de aumento de atividade vulcânica. Se a câmara de magma se expandir, o solo acima dela irá se elevar. E isso está acontecendo agora. A evidência vem de uma fonte improvável: o Lago de Yellowstone. 100 anos atrás, barcos a vapor levavam turistas em passeios. Mas um deles pegou fogo e afundou para sempre nas águas do lago. Agora, as forças geológicas do parque ergueram um navio de seu túmulo aquático. Estamos vendo um barco que queimou até a linha d'água. E isso nos diz alguma coisa sobre a deformação de Yellowstone. O que aconteceu foi que o leito do lago se elevou, deixando o barco fora d'água. Os destroços do barco nos mostram que o terreno embaixo do lago está se elevando, por causa da expansão da câmara de magma. A taxa de elevação parece estar aumentando. Em termos geológicos, uma grande área do parque está se elevando positivamente mais depressa do que antes. A maior elevação foi registrada a poucos quilômetros da margem do lago. Há um GPS aqui, muito mais sofisticado do que os usados em carros. Além da posição na superfície, ele mede a altitude exata em frações de polegada. Temos uma pequena antena de rádio do tamanho do polegar que fica sobre esta haste de aço e está ancorada a uns 60 ou 90 centímetros. Se o solo se move para cima e para baixo, a antena se move também. O GPS e o solo estão se movendo para cima. Estamos acima da câmara de magma e, a partir do final de 2006, toda esta área do solo começou a se elevar aproximadamente 5 ou 7 centímetros por ano. Então, até hoje, todo este sistema aqui elevou-se mais ou menos isto e ainda está se movendo. Assim, nós estamos medindo e monitorando de perto a deformação e o movimento que vemos nesta estação. Isso significa que o supervulcão de Yellowstone está para entrar em erupção? A questão de como será o futuro geológico de Yellowstone é fascinante. E eu
E todos os meus colegas adoraríamos saber a resposta a essa pergunta. Os cientistas monitoram atentamente a atividade do vulcão. A ideia é entender o processo. E nós temos a responsabilidade de ver como o sistema se deforma, como funciona, e temos de saber que existe uma possibilidade de erupções vulcânicas ou de terremotos. Afinal, foi isso que criou este sistema e não há razão para pensar que o vulcanismo se encerrou. O estudo de Yellowstone mostrou que o supervulcão do parque está ativo e é perigoso. Os condutos do Velho Fiel revelam calor vulcânico. A obsidiana indica uma grande erupção. Sismógrafos registram milhares de terremotos, enquanto as ondas sísmicas revelam câmaras subterrâneas e o reaparecimento de um barco afundado mostra que o solo está se elevando. Mas a principal questão geológica sobre Yellowstone permanece. Quando o supervulcão entrará novamente em erupção? Sabemos que há bastante magma, sabemos que há calor suficiente e que acontecerão futuras erupções em Yellowstone. Porém, nós não sabemos se haverá ainda alguma outra erupção catastrófica. A pesquisa deixou um sério alerta. Na escala de tempo da geologia, uma supererupção em Yellowstone está para acontecer daqui a 10 mil ou 100 mil anos. Mas pode acontecer amanhã um novo e devastador capítulo na história de como nasceu nosso planeta.